Antes de mais, boa noite a todos. Estamos aqui presentes para mais um podcast do nosso Quarteira no Tempo, dedicado a aspectos históricos da nossa freguesia e cidade de Quarteira, sempre transmitidos assim desta forma descomplicada, descontraída, no sentido de alcançar o maior número de pessoas possível. Hoje vamos terminar a parte relativa aos melhoramentos perspectivados para o turismo, nomeadamente a questão das estradas, dos equipamentos de entretenimento, do saneamento, todas essas questões que eram fundamentais na época para que efetivamente se quisesse ter um destino turístico capaz de receber pessoas vindas de todo lado. Realmente, esta noção de que haveria e existia muito trabalho ainda a ser feito em Quarteira, e para esse aspecto e uma forma de conseguirem agilizar mais rapidamente certos e determinados serviços e obras também, assistimos a uma importância preponderante da Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira, em que, em certo ponto, sobrepunha-se àquela que era a atividade da Junta de Freguesia, que não conseguia ter as competências necessárias para poder interagir a este nível, que era o nível do pensamento, a nível da estratégia turística, de desenvolvimento turístico, digamos assim, de Quarteira, da povoação de Quarteira. E então é importante, realmente, que se aborde ainda a questão das acessibilidades rodoviárias, porque elas detinham um papel importantíssimo neste planeamento que falamos. No entanto, dá-nos a impressão que o processo nesta época, e estamos a falar anos 30, que não terá sido célere. Enquanto a estrada de acesso, a principal estrada de acesso à povoação, necessitava também de melhoramentos, o projeto da criação de uma estrada de turismo que fizesse a ligação entre Faro e Quarteira junto à beira-mar, sabemos que também era uma intenção flagrante desta comissão de iniciativa, mas que nunca passou do projeto inicial. Mas que em termos estratégicos, digamos assim, de planeamento, fazia todo o sentido que se conseguisse fazer esta ligação à capital do Algarve e dessa forma conseguir trazer para cá um turismo diferente. Os serviços de restauração, já como tínhamos falado anteriormente, passavam pelo buffet, que era algo extraordinário, um buffet que era servido no casino, e depois também o novo casino, que perspectivava-se também que fosse construído, mas também nunca passou do projeto. Quer dizer, assistimos aqui a toda uma vontade, a toda uma dinâmica de querer puxar pela terra de Quarteira, mas nunca se conseguiu nesta época, principalmente nesta época, meados, anos 30, anos 40, dos anos 20, do século XX, nunca se conseguiu implementar essas mudanças fundamentais nesta época que Quarteira necessitava para se marcar completamente de outros destinos, como a Praia da Rocha ou até Monte Gordo, quer dizer, inclusive Armação de Pera, que também aparecia numa posição privilegiada face a Quarteira. Porque os jornais da época também ditavam muito esta dinâmica em torno de, digamos, destes destinos em que não existiam problemas, em que não existia faltas de saneamento, não existiam doenças, tal como se marcava muito a questão do paludismo. E é este é que é o importante, é que Quarteira sempre teve associada uma publicidade nestes jornais regionais de cariz negativo. Era negativo. Falava-se mal de Quarteira
e depois lá por vezes é que se falava bem, e depois outra vez mal, e depois lá vinha um cronista que vinha com uma missão especial de repor a verdade sobre aquilo que era dito acerca de Quarteira, e aquilo que sabemos é que no final da época balnear, contadas as visitas, feitas as contas e atribuída as estatísticas dos transportes, Quarteira era de facto a praia mais frequentada. Claro que isto gerava aqui questões muito, pronto, não é, digamos, confronto, mas de competição entre os destinos. E cada um tentava realmente puxar para o seu lado. E temos que entender que Quarteira, nesta época, também passaria por questões muito importantíssimas, como, por exemplo, seriam abordados temas tal como a questão do bairro balnear. O bairro balnear, e que até é conhecido o contrato para a construção do bairro balnear, em que dizia aqui coisas bastante interessantes, em que se falava que a Comissão de Iniciativa e Turismo do bairro de Quarteira teria realmente talhões, que neste caso eram 34 talhões, que era tido como um terreno suficiente para uma casa, um pequeno quintal, e também para a construção de postos fiscais e de despacho. A Comissão de Iniciativa e Turismo também tinha aqui uma série de responsabilidades face a estes talhões, porque se nós pensarmos bem, isto começava ali onde está precisamente a Rosa Branca, o restaurante Rosa Branca, e prolongava-se por aí abaixo. E, inclusive, existe uma planta bastante interessante. Não é esta planta que vocês estão aqui a ver sob o povo de Quarteira. Esta é uma planta de 1934, que ao fim e ao cabo também espelha aquele que foi um dos primeiros estudos sérios sobre aquilo que dos eixos viários que compunham a povoação de Quarteira, mas existiam nomeadamente trabalhos relativos a este bairro balneário. E este bairro balneário estendia-se até onde hoje em dia é o local da praia. Quer dizer, estas pessoas predispunham-se digamos, a construir em cima da areia. Claro que nós sabemos que depois houve um grande retrocesso da terra relativamente ao mar, porque o mar avançou e roubou este espaço de construção, tendo-se nunca levado a cabo qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Mas é interessante que se diga que o bairro balnear de Quarteira seria uma obra de extrema importância para a povoação, porque, tal como já dissemos, ele estendia-se ao longo da atual Avenida Infante Sagres, em frente ao mar, Avenida Marginal, até que, no dia 19 de julho de 1934, o Ministro das Obras Públicas de então, Dr. Eduardo Pacheco, louva a intervenção desta Comissão de Iniciativa, nas obras realizadas e a realizar na Praia de Quarteira. E é interessantíssimo que esta planta que nós estamos a ver do povo de Quarteira, que data, como já disse, de 1934, que é um documento vital para perceber a evolução urbana daqui da nossa localidade, podemos observar que ainda não contemplava essa obra de extensão frente à beira-mar. Contudo, é interessante que estes estudos já existam, eles permitem-nos fazer um paralelismo fenomenal com aquilo que são as informações escritas e, com certeza, que desta forma conseguimos ter uma visão de Quarteira e perceber o que é que eles queriam dizer, estas pessoas, quando falavam numa nova Quarteira, numa necessidade de refundar Quarteira, de uma Quarteira moderna, de uma Quarteira higiênica, de uma Quarteira com espaços amplos, eixos amplos, digamos assim, de comunicação.
Até que, pronto, o jornal Lusitano, a 17 de janeiro do ano seguinte, de 1935, é colocado um edital que diz o seguinte, que José Joaquim Soares, bacharel, formado em Direito e Presidente da Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira, com sede em Lolé, faz saber que no dia 27 do corrente mês de janeiro, pelas 15 horas, no bairro balnear da Praia de Quarteira, vão à praça 3 talhões com os números 6, 7 e 8, respectivamente com 200, 120 e 20 metros quadrados, pertencentes a esta comissão, para serem entregues a quem mais oferecer. Ora bem, isto de facto é interessante porque estava-se já a vender, estava a ser feita a venda dos talhões para a construção. E existem plantas que nos permitem ver esses talhões bastante definidos e também que apresentam a questão de um casino-hotel, que num destes talhões estaria destinado à construção de um casino-hotel, nomeadamente ali à entrada da avenida. E também uma esplanada onde as pessoas que não quisessem ir a banhos pudessem assistir à gárgula à hora do banho. À dinâmica estimulada pelo mesmo. No entanto, a falta de financiamento dificilmente permitiria a construção de um casino-hotel. Nunca veio a acontecer nestes moldes através da Comissão de Iniciativa e Turismo. Mas é interessantíssimo que no dia 6 de julho de 1985 o Dr. José Joaquim Soares assina por baixo uma carta que nos dá conta do envio da nomenclatura das ruas da povoação de Quarteira ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lolé. Não deixamos de reparar, claro, que a ausência de competências por parte da Junta de Freguesia de Quarteira, até para a atribuição ou aprovação da toponímia local. De facto, hoje em dia existe um processo bastante fincado em que um nome pode ser apresentado na Assembleia de Freguesia por qualquer pessoa, justificado, né, devidamente. A Junta também pode apresentar à Assembleia essas questões toponímicas, deve fazê-lo, dar conhecimento. E depois existe uma comissão de toponímia municipal que dá o aval ou não a esses nomes e de seguida segue para a Assembleia Municipal. Deverá ser assim, dentro daquilo que é o preceito democrático, o processo a decorrer. E o interessante é que a Comissão de Iniciativa e Turismo é que apresentava nesta altura, em 1935, esta sequência, esta lista de ruas, de nomenclaturas de ruas de Quarteira, porque havia essa necessidade. Havia muitas ruas que não tinham nome. Ou então, se tivessem nome, eram conhecidos como a rua da pessoa que lá vivia ou da família que lá vivia. E então temos nomes como a Rua Dr. Oliveira Salazar, que anteriormente era a Rua Direita, que depois de passar para Oliveira Salazar, com a queda da ditadura, do Estado Novo, passa a ser Rua 25 de Abril. O Largo Pedro Alves Cabral, Largo Senhor da Conceição, Rua Engenheiro Duarte Pacheco, Rua Sacadura Cabral, Rua Vasta Gama, Rua Conde Zambuja, Largo Afonso Albuquerque, Rua Patrão Lopes, Rua Alexandre Herculano, Rua Dom João de Castro, Lar dos Pescadores, Rua Gá Coutinho, Lar dos Cortes Reais, Rua Bartolomeu Dias, Rua Gonçalo Velho, Rua Gonçalo Zarco, Rua Infante Santo, Rua Gilianes, Diocão, Fernando Magalhães, do Condestabre, João de Deus, de 28 de Maio, de São João e Avenida de Infante Sacres. Isto foi apresentado, foi enviado para Lolé, a 2 de julho de 1935. A Comissão de Iniciativa e Turismo, possivelmente, em muitas das suas ações, agiria de forma paralela ou então numa colaboração sinuosa, digamos assim, ou na base de acordos com a Junta de Freguesia de Quarteira. Ao analisarmos os nomes atribuídos à povoação, é visível a doutrina do Estado Novo, maioritariamente na exaltação destes grandes nomes dos descobrimentos portugueses, numa lógica de exaltação da pátria, por via dos homens que contribuíram para o seu esplendor e que o Estado Novo glorificava acima de tudo.
Contudo, enquanto fervilhava de projetos empreendedores e de inovação, as atenções do Conselho centravam-se ao sul do mesmo. E então dizia-se o seguinte, que as condições higiênicas da praia, de ano para ano, melhorando a luz elétrica, a fartura de água e, sobretudo, as excepcionais condições económicas em que aqui se vive, longe está da memória desta terra malquista motivos de escárnio e indiferença. Realmente começava-se a ver algumas melhorias em torno da povoação de Quarteira. A satisfação era geral. Por trás dessas encontrava-se também os obreiros da Comissão de Iniciativa e Turismo da Praia de Quarteira. Só que nestas coisas nós temos de ter sempre um pé atrás, porque estamos a falar num período de ditadura militar, um período em que, pronto, Salazar também começa a emancipar-se, começa a aparecer como figura central do Estado, quer dizer, e temos que entender que isto até poderia existir aqui. Pronto, se havia descontentamentos, estes descontentamentos claramente que seriam abafados. Mas aquilo que se prende, efetivamente, é que existia uma melhoria considerável na qualidade de vida dos quarteirenses. E então estes compreenderam as necessidades de eliminação do paludismo. Esta foi a questão fundamental em torno de toda esta matéria. E temos que dizer também que encerrava, de certa maneira, esse estigma associado à Quarteira. E fizeram com que fosse considerada uma das melhores praias do Algarve. Por exemplo, há uma notícia do Correio do Sul, de 8 de setembro de 1935, que prova-nos isso mesmo, com a afluente quantidade de banhistas que vinha à Quarteira. À Quarteira das 1000 chaminés. A Quarteira das 1000 chaminés, que de facto Quarteira era povoada por chaminés. Todas as casas tinham uma ou duas chaminés, às vezes acontecia, e então a visão que daí se retirava era uma visão idílica, uma visão maravilhosa, fantasiosa, em que consideravam Quarteira a das 1000 chaminés. As chaminés de Quarteira eram algo, eram referenciadas, era um atrativo turístico, algo que se perdeu nos dias de hoje. A Comissão esforçava-se também para proporcionar distrações para os banhistas, tal como os seus famosos jogos florais. Jogos florais, estamos a falar de jogos de poesias, eram autênticos desafios que gozavam de bastante aceitação na época. E fora as distrações e entretenimentos, os equipamentos fundamentais para o funcionamento da estância balnear poderão ter ficado por construir, né? Mas é um facto que desde a criação desta comissão não houve edição alguma de jornais algarvios que, embora criticando e outros louvando as obras, não fizessem no final da sua peça um reconhecimento à Comissão de Iniciativa e Turismo pela ação determinante na povoação de Quarteira, tal como é este exemplo que nos diz que a Praia de Quarteira, que há anos se encontrava quase num estado primitivo, tem nestes últimos tempos, mercê dos esforços das entidades oficiais e da iniciativa particular, progredido de uma forma extraordinária, ombreando já com os melhores da província e merecendo de quem a frequenta e visita os mais lisonjeiros e justos encômios. Digamos assim que aqui está patente esta ação que fazia com que Quarteira realmente tivesse não só uma noção de qualidade, a nível da sua higiene, mas também o reconhecimento lá fora, o reconhecimento exterior que tanto ambicionava, uma vez que estava completamente destruída pelo estigma do paludismo. Até na revista de turismo de fevereiro de 1940, Linda de Melo faz referência ao merecido reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Comissão e pelo seu presidente desde 1927, o Dr. José Joaquim Soares. O desenvolvimento da praia é tido como indiscutível.
e para tal contribuiu enquanto presidente da Câmara Municipal de Lolé, apoiado pelo Dr. Joaquim Batista Ramos Faísca, ilustre médico de Bulicame e Quarteira, que combateu com sucesso o sezionismo, o paludismo, o Dr. Fausto Landeiro, que também, e o Dr. Fausto Landeiro, que também participaria nesses esforços. Na mesma altura, entre 1931 e 1932, dá-se início à montagem da rede e central elétrica de Quarteira. E em 34 e 35 começa a construção do bairro Balnear e da Avenida Marginal. Um campo de ténis, mais tarde transformado em esplanada de diversões. Por estes dias, diversas eram as carreiras de autocarros que operavam as ligações à Praia de Quarteira, mas Quarteira enfrentava problemas maiores. Na época, a povoação, digamos que figurava-se como um terceiro porto de pesca do Algarve, e a necessidade da construção de um cais que servisse de molho era de tal forma imperativa que, devido à erosão que ameaçava consumir largos metros de areia e aproximando o mar da povoação, algo que teria realmente que ser feito. A solução deste problema passaria pela construção de um molho na zona de Lolé Velho, na tentativa de impedir este escoamento de areias. Até dizia-se o seguinte, que a construção imediata de um molho-muro de penetração no sítio conhecido por Lolé Velho solucionaria esta questão, que é da maior importância para a vida e progresso de Quarteira. O que sabemos é que levaria anos até que obra do género fosse equacionada e levada a cabo. Esta já não seria tarefa para a Comissão de Iniciativa e Turismo, pois daria fim à sua obra porque elas seriam extintas, e em 1936 teria um novo impulso com a criação da Junta de Turismo de Quarteira. Meus amigos, pois realmente aquilo que conseguimos depreender é que esta questão da evolução de Quarteira, e principalmente nesta altura fundamental dos anos 30, 40, em que se conseguiu terminar com o flagelo do paludismo, em que se conseguiu lavar a cara desta povoação, em que apontavam todas as suas esperanças para que as elites loltanas fizessem casa, residência de férias na localidade, porque existia muita noção de que Quarteira era tida como um grande projeto loltano, que era para ser a grande praia do concelho, a grande praia do Algarve. E realmente aquilo que se coloca aqui é que estes esforços iniciais, tal como falámos agora, também da questão da central elétrica de Quarteira, logo nos inícios dos anos 30, e depois a questão do bairro Balnear, a criação das condições necessárias para a refundação desta nova Quarteira, e que efetivamente foi fundamental no futuro da povoação, porque Quarteira acabou por crescer para nascente e junto à beira-mar. Por isso, tudo isto é fundamental para percebermos este projeto coletivo, este projeto que nasceu bem. Isto é que é o interessante. Foi um projeto que nasceu bem, mas que depois, mais tarde, com o adensar do século XX, seria um projeto esquecido, seria um projeto deixado à sua própria orgânica e que daria origem a esta situação deste crescimento urbano desorganizado, sem planeamento, porque efetivamente Quarteira foi abandonada nesse aspecto, no aspecto da gestão, no aspecto do planeamento, naquilo que deveria ser pensado como Quarteira, ou melhor, o que é que Quarteira deveria ter sido. Meus amigos, não vos faço perder mais tempo. Tenho aqui um comentário do nosso companheiro Joaquim Viegas. Joaquim, espero que esteja tudo bem consigo, que diz aqui que os meus pais, quando recebiam correspondência, era só cavacos de Quarteira. Em muitas zonas não havia nomes de rua. Por isso, veja-se este exemplo, e já a Comissão de Iniciativa e Turismo, na época, nos anos 30, tomou a iniciativa, digamos assim, de avançar com os nomes de ruas, mas era realmente um trabalho exigente
algo que tinha que ser feito e tinha que se partir por algum lado. Meus amigos, agradeço imenso o facto de estarem aqui a ouvir. Já me estiquei no nosso tempo. Normalmente não costumo fazer assim tão longo aqui o nosso podcast do Quarteira no Tempo. Como sabem, o nosso objetivo principal é divulgar a história de Quarteira da forma mais acessível que conseguimos. Quero dizer-vos também que o prometido é devido, porque não está em esquecimento. Ficou prometido que iríamos fazer uns podcasts no exterior, a falar sobre alguns locais importantes aqui da nossa freguesia, nomeadamente associado ao nosso património cultural edificado. Não está em esquecimento, será feito. E quero agradecer-vos uma vez mais por terem estado aqui a um sábado a ouvir o nosso Quarteiro no Tempo. Não se esqueçam que também estamos no YouTube. No YouTube vocês podem encontrar todos os vídeos que temos. E também pedia-vos que pudessem subscrever a nossa conta do YouTube para também conseguirmos divulgar ainda mais a história de Quarteira. Meus amigos, tenham uma boa noite. Nós vemo-nos amanhã e tudo de bom. Obrigado.